ventando muito aqui, bastante. Tá um dia assim de frescor, tem um solzinho vez ou outra, uma brisa maravilhosa, o céu azul, só que muito azul, só que muitas nuvens também. É um dia maravilhoso. Aliás, olá, seja muito, mas muito bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa seu like e bora conversar. Hoje a conversa é sobre um tema que me deixa muito feliz, enche meu coração de alegria e me faz lembrar daquele momento em que Deus se apresenta a Moisés e ele fala, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer quando te perguntarem quem foi o Deus que te viu, quem foi o Deus que falou com você. O Deus, eu sou o que sou. O Deus que é para nós aquilo que nós precisamos que Ele seja. E foi muito cedo que eu conheci isso na prática, né? Mas só que no tempo eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Hoje em dia eu consigo olhar, recentemente, aliás, eu consegui olhar assim para trás, para toda a minha caminhada, minha carreira com Cristo e pensar, caramba, em todos os momentos que eu vivi várias fases na vida. A gente vive várias fases na vida. E para cada fase da minha vida, naquele momento, Deus foi aquilo que eu mais precisei que Ele fosse. Houve momentos que eu precisei que Ele fosse o grande amor da minha vida e Ele foi. Houve momentos que eu precisei que Ele fosse o Pai e Ele foi. Houve momentos que eu precisei que Ele fosse o juiz e Ele foi. Então, assim, para cada fase da nossa vida, dependendo daquilo que nós mais precisamos, o Senhor Ele vai ser aquilo que nós mais precisamos. Então, somente Ele consegue ser para nós tudo que nós precisamos que Ele seja. Desde muito cedo eu queria me casar. E eu era uma criança, assim, que com 7 anos eu tinha, assim, um desejo de me casar. Eu quero um marido, eu quero o cavalheiro no cavalo branco me salvando, aquela ideia do príncipe, sabe? E eu era, desde muito cedo, uma criança muito apaixonada pelo meu pai. Ele era, assim, o cara pra mim. Então, ele era a minha referência e eu amava demais, assim, eu amei demais aquela fase de escrever cartinhas de amor pro meu pai, de ser extremamente apaixonada, de não querer ir pros lugares com a minha mãe se meu pai não fosse. Então, dizem que o primeiro amor da vida de uma menina é o pai. E pra mim foi o meu pai, sim. Então eu queria um homem parecido com meu pai, tão amável, e eu idealizava isso. Só que muito cedo também eu conheci a pedofilia e ela destruiu esse sonho que eu tinha, essa paixão que eu tinha, destruiu naquele momento, né? Eu comecei a olhar para todo aquele desejo que eu tinha de me casar e pensar, já era, eu não posso mais me casar porque tudo aquilo que aconteceu comigo matou dentro de mim essa vontade. E aí eu fiquei muito frustrada e eu cresci num lar cristão, então eu ouvi sobre Deus muito cedo. Só que era muito difícil entender como é que esse Deus que falava que ele era amoroso, que ele era bondoso, que ele era isso, que ele era aquilo, pôde ter me deixado naquela situação. Como é que ele pôde ter permitido que alguém destruísse esse sonho que eu tinha? Eu sentia como se eu não tivesse nem tido a chance de escolher. Eu não tive a chance de escolher se eu quero esse desejo, se eu não quero, se eu quero esse sonho, se eu não quero. Não, ele foi arrancado. Então, isso foi muito doloroso, muito difícil de entender. E aí, no auge da minha adolescência, isso foi na minha infância, né? Esse acontecimento. E aí, no auge da minha adolescência, eu estava completamente rebelde, eu estava completamente frustrada. A ideia do casamento já tinha morrido e eu lamentava profundamente por isso. E aí foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com Deus de forma consciente. Havia tido algumas outras anteriores na minha infância, só que eu não tinha entendido o que tinha acontecido porque eu era muito criança. E aí, no auge da minha adolescência, eu comecei a ter experiências conscientes, digamos assim. É uma coisa que eu já sabia quem era que estava falando comigo, eu já sabia o que estava acontecendo, que era Deus se manifestando para mim, se revelando ao meu coração. E aí, naquele momento, eu era uma pessoa muito frustrada e a ideia do príncipe encantado era algo que tinha morrido e que doía profundamente, sabe? E naquele momento o Senhor se revelou a mim como o grande amor da minha vida.
Então foi um momento em que eu conheci Deus num formato em que eu me apaixonei por ele. Fico botando a mão aqui, e aí fica vermelho. E aí eu me apaixonei pelo Senhor naquele momento, porque eu estava amargurada, angustiada, eu estava tentando sair de uma depressão profunda, e aí alguém se apresenta a mim, cuida do meu coração, porque eu sentia o Senhor cuidando do meu coração, o Senhor cuidando das minhas feridas, dos meus traumas, e aí caramba, esse Deus realmente me ama. E ele foi me fazendo entender o porquê que tudo tinha acontecido. E o Senhor foi dando sentido à minha vida. Naquele momento, eu que tinha uma vida que não tinha sentido, o Senhor foi dando sentido à minha vida. E aí eu me apaixonei por ele. Então foi uma fase da minha vida em que eu olhava para Deus como o grande amor da minha vida. Se você me perguntasse naquele momento quem era Deus para mim, com certeza eu ia dizer para você, no auge da minha adolescência, com quase chegando ali nos meus 16, né? Aliás, quase saindo da adolescência. Então, se você perguntasse para mim quem era Deus naquele momento, para o meu coração, eu ia te responder que Deus era o grande amor da minha vida. E aí de início foi assim que eu conheci Deus. E aí o tempo foi passando e eu fui sentindo que ele era esse grande amor. Logo depois eu fui entendendo que ele não era só o grande amor da minha vida, mas ele era meu Salvador. Então o Senhor foi se apresentando como meu Salvador, como o médico da minha alma, né? E foi tão maravilhoso experienciar isso com Cristo. E aí o tempo passou, eu conheci alguém, hoje eu sou uma mulher noiva, e aí quando eu conheci alguém, foram acontecendo tantas coisas, e aí quando chegou no meu noivado foi basicamente 2 anos depois do início do meu namoro, quando chegou no meu noivado, eu comecei a ter umas crises, porque olha só, eu conhecia Deus como o grande amor da minha vida, eu conhecia Deus como o Deus que é Salvador, que é Senhor, mas eu não conhecia Deus como Pai. E querendo ou não, eu tinha algumas pendências na minha paternidade mal resolvidas, porque eu tentava entender como que na minha infância eu vivenciei o que eu vivenciei. Assim, como que ninguém percebeu? Como que a minha família não percebeu? Como que meu pai não me protegeu, sabe? Tem um pássaro ali cantando, fazendo um barulhinho, mas como é que ninguém percebeu, né? Como é que meu pai não percebeu? Os meus pais não perceberam. Então, assim, isso me doía. Sobretudo a ideia de que eu tinha meu pai como uma figura. Ele era, de início, o meu grande amor. Como é que ele não me protegeu? Como é que ele não pôde me salvar? Sabe? Então, eu tinha essa dor, essa questão que estava mal resolvida. Então, assim, a questão da paternidade não era algo totalmente resolvido na minha vida. E aí, no início do meu noivado, já faz uns meses, no início do meu noivado, eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber que eu conhecia Deus como grande amor, o Senhor, o Salvador, mas eu não via Deus como Pai. Porque a paternidade era algo mal resolvido. A paternidade para mim era o pai que não protegeu o suficiente. Era como minha cabeça funcionava. Então, no início do meu noivado, eu percebo isso e fico pensando, tá, e agora? Como é que eu resolvo? Comecei a orar e dizer para Deus, olha, Senhor, eu não te conheço como pai. Porque quando eu ia pedir as coisas ao Senhor, quando eu ia interceder ao Senhor por alguma coisa que eu queria, algum sonho, alguma coisa assim, eu chegava toda amedrontada. Assim, Ele é meu grande amor, Ele é meu Senhor, meu Salvador. E Ele é só isso para mim. Eu não tinha aquela confiança de filha. Então, como eu não tinha confiança de filha, apenas confiança de serva, então eu chegava assim, Senhor, tal coisa que eu quero, se o Senhor quiser me dar, e tal, era assim, uma oração muito, muito amedrontada, como se Deus não quisesse me dar, como se eu não fosse tão relevante assim para o Senhor me dar o que eu queria. Então, assim, eu tinha até receio de pedir as coisas. E aí foi nesse momento que o Senhor se revelou a mim como pai.
Lembro que eu estava orando um dia e eu comecei a sentir no meu coração, o Senhor ministrando ao meu coração, me dizendo que Ele era o meu Pai. Que o lugar do grande amor da minha vida naquele momento, Ele daria futuramente ao meu marido, né? Era como se Deus dissesse assim, olha, eu fui seu grande amor, eu sou seu Senhor, seu Salvador, mas agora seu grande amor será seu marido. E eu sei que Deus trata com a gente de forma muito particular, então essa foi a forma como Deus tratou comigo, me fazendo entender qual era o meu lugar nele e qual era o lugar dele em mim. Para cada fase da minha vida, o Senhor foi me fazendo entender isso, né? Qual era o meu lugar nele, qual era o lugar dele em mim, para cada fase da minha vida. E aí, nessa fase do noivado, o Senhor, Ele falou ao meu coração, ministrou ao meu coração, eu sou agora, durante o seu casamento, eu serei seu pai. Eu serei o pai que está cuidando de tudo, que está cuidando das burocracias, que está patrocinando todos os custos e tudo mais. E aí eu pude começar a sentir, a trabalhar na minha mente a paternidade, que foi se resolvendo. Hoje já é uma coisa muito mais fácil. Então, eu já consigo entender e já se assentou no meu coração a paternidade do Senhor, que Ele é meu Pai. Independentemente de que eu ache que a paternidade terrena tenha falhado, mas Deus não falha. Ele continua e para sempre será um bom Pai. E a cada fase da minha vida, o que eu precisar que Ele seja, Ele vai ser. Se eu precisar que Ele, em algum momento, Ele seja o juiz, Ele vai ser o juiz. Se em algum momento eu preciso que Ele seja o bom amigo, apenas o bom amigo, ele vai ser o bom amigo. O Salvador, ele é o Salvador. O socorro, ele é. O médico, ele é. Então, o Senhor, ele se comporta dessa forma. Às vezes, eu preciso que ele seja o juiz que vai julgar a mim. Então, eu tenho que aceitar o julgamento do Senhor, a correção. Às vezes, ele é aquele professor, né, que instrui, que corrige. Então, eu ficar ali atenta, observando. Então, assim, o Senhor, Ele é tudo que nós precisamos que Ele seja. E é tão bom, eu me sinto tão maravilhada, né, em saber que eu tenho alguém que é para mim tudo que eu preciso que Ele seja, que é tudo, né. Então, e aí o Senhor ministrou também ao meu coração, me dizendo, né, que no meu casamento, Ele estaria ali comigo como meu pai, o pai que cuidou de tudo, o pai que, acima de todas as coisas, somos filhos, né? Antes de qualquer outra coisa, somos filhos. É tanto que Jesus, quando ele vai ensinar a oração, ele começa a oração dizendo Pai Nosso. Então, assim, antes de tudo, ele quer ser o nosso Pai. Porque nos relacionar com Deus como Pai, as coisas são é mais fácil do que a gente tentar se relacionar com ele como se ele fosse um ser distante. E a paternidade é algo que nos preenche. E quando nós não temos, faz uma falta absurda. É como se a paternidade, ela é tão poderoso isso, né? Que quando a gente não tem a paternidade resolvida, a gente meio que fica meio deformado. Porque a paternidade é algo muito poderoso em nós. Quando é bem resolvido, é muito poderoso, né? E Deus sabe disso. Por isso que Ele quer que nós entendamos isso o mais rápido possível. E é por isso que Ele se apresenta a nós, se revela a nós como o Pai, né? Pai nosso. Jesus, Ele vem ensinando, nos revelando o Pai. Então, acima de tudo, nosso Pai. Fomos adotados, né? Então, assim, para mim tem sido muito maravilhoso vivenciar tudo isso, vivenciar o Deus que é o que eu preciso que Ele seja. Então, assim, se você tá numa situação de depressão, de amargura, de trauma, de ausência da paternidade, ausência do grande amor, talvez na vida amorosa você tenha se frustrado muito, tenham dilacerado teu coração, tenham frustrado bastante a sua expectativa do que é amor, mas o Senhor, Ele é. Se você precisa que Ele seja o grande amor da sua vida, que preencha essa área emocional da sua vida, Ele vai preencher. E uma coisa que o Senhor me disse quando Ele foi se revelando a mim como Pai foi que, olha, enquanto você tinha essa ausência muito grande do grande amor, eu estive lá suprindo essa ausência. Mas chegou o momento em que você conheceu alguém e essa pessoa, ela está suprindo algo que foi feito para que outro humano preenchesse, sabe?
acompanha. Tipo assim, eu tinha esse sonho do casamento, eu tinha esse sonho de ter alguém, né? De ter um relacionamento com alguém que eu amasse demais, que me conhecesse, que, enfim, fosse perfeito, digamos. E aí, quando isso se frustrou dentro de mim, o Senhor veio e preencheu. Mas aí eu conheci alguém que veio justamente para esse espaço que estava lá, não era à toa, né? Não foi um sonho que o Senhor me deu simplesmente para me fazer sonhar e que em algum momento nem se realizaria e em algum momento seria só para me torturar. Não. Esse sonho o Senhor colocou no meu coração. Não foi à toa. E aí, quando chegou o momento certo, o Senhor me deu alguém e essa pessoa preencheu esse espaço. E aí o Senhor abriu espaço para que essa pessoa preenchesse esse lugar. E aí o Senhor chega e fala, olha, esse espaço é do seu marido, eu quero me revelar agora como seu pai. Sabe, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, ele sabe como fazer as coisas, ele sabe quando fazer as coisas acontecerem. Então, assim, o Senhor, ele é extremamente perfeito, cuidadoso, atencioso com os nossos sonhos, atencioso com as nossas questões. Então, assim, eu fico maravilhada. Quero que você se assegure nisso, que você entenda, que você creia que o Senhor, ele é aquilo que você precisa. Então, se você não teve o Pai, o Senhor é o Pai. Se você não teve o grande amor, o Senhor é o grande amor. Se você não teve os irmãos que você queria, os amigos que você queria, o Senhor é. Então, Ele é tudo que você precisa que Ele seja. Então, por hoje, eu acho que é isso. Um beijo enorme e até a próxima.